Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. O meu nome é Ariel Mendes, eu sou presidente da FACTA, que é a Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia Animal. A FACTA é uma fundação sem fins lucrativos, realizamos aí vários eventos durante o ano, temos uma conferência a cada 2 anos, temos vários livros editados, e agora temos esse novo produto que é o FACTA Conecta, onde nós convidamos especialistas para abordar algum tema importante, que esteja aí na hora, aí, no momento, aí, pessoal. Geralmente a gente pergunta, né, para o nosso corpo técnico, e recebemos sugestões, e um tema que estava bastante demandado era esse tema de laringotraqueite. Para esse evento, nós convidamos duas pessoas, o Alberto Bach e o Renato Luciano. O Alberto Bach, ele é médico veterinário, formado em 1977 pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tem mestrado em 1988, doutorado em 1988, doutorado em 1998 e um pós-doutorado no ano 2000 pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. Atua em sanidade avícola e laboratório veterinário há mais de 40 anos. Possui dezenas de publicações em revistas especializadas, é autor do livro Manual de Doenças das Aves, editor de Doenças das Aves, terceira edição, aquele livro da FACTA, é coautor de alguns capítulos, como Desordem do Metabolismo, Crescimento e Produção de Aves, e guia de coleta e envio de material para diagnóstico, né, para o laboratório de aves. Autor do capítulo no livro Doenças das Aves, também sobre patologia aviária, palestrante em sanidade avícola para dezenas de empresas no Brasil e no exterior. E é o diretor técnico do Laboratório de Diagnóstico Bancolab e membro do corpo técnico da FACTA. O nosso segundo convidado é o Renato Luciano, que é médico veterinário e pesquisador do Instituto Biológico da Secretaria de Agricultura de São Paulo, do IB, da APTA, e atua na divisão avançada de pesquisa e desenvolvimento em sanidade avícola, a DIASA, em Descalvado, São Paulo. Desenvolve pesquisas nas áreas de sanidade avícola, biossegurança, influenza aviária e diagnóstico laboratorial, além de ministrar cursos e treinamentos técnicos voltados à defesa sanitária animal. A nossa live vai ter uma duração aí de 1 hora e vai funcionar da seguinte maneira. Nós vamos ter 2 apresentações, inicialmente. Vamos começar com o Renato, depois passamos para o Alberto e vamos deixar aí uns 15 ou 20 minutos no final para responder as perguntas. Então, perguntas pelo chat, vocês já podem ir fazendo as perguntas à medida que tenham dúvida e no final os nossos 2 convidados aí vão responder. Então, muito obrigado pela presença de vocês e podemos iniciar então com o Renato, que vai fazer, como eu disse, uma apresentação aí de 25, no máximo 30 minutos, para depois passarmos para o Alberto. Muito obrigado, Renato. Obrigado, Alberto. Vamos começar. Obrigado, a FACTA, pelo convite, na figura do Ariel, da Carla e dos demais organizadores. É um privilégio aí poder falar desse assunto tão atual. E aí eu vou compartilhar agora a minha apresentação. Tá? Vocês conseguem ver? Sim, estamos vendo. Ok. Então, nós iremos falar de laringotraqueite, o doutor Alberto e eu. A nossa agenda, né? Eu vou falar dos aspectos gerais de laringotraqueite e falar um pouco da epidemiologia molecular de surtos de laringo aqui no Brasil. E depois o doutor Alberto irá falar sobre a parte de diagnóstico, prevenção e controle.
Então, só brevemente, né? Eu pertenço ao Instituto Biológico, que é da Secretaria de Agricultura do Governo de São Paulo, e faço parte da Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio. Dentro da APTA, nós temos vários institutos, alguns bem conhecidos, como o Agronômico, o Instituto de Pesca, de Economia Agrícola, o ITAL também, de Tecnologia de Alimentos, e o Instituto Biológico. O Instituto Biológico trabalha com sanidade animal, vegetal e ambiental. São unidades em São Paulo, que é a sede, em Campinas, em Descalvado e em Bastos, que é a parte, né, animal, a parte vegetal e ambiental. Falar um pouquinho aqui da divisão avançada de pesquisa e desenvolvimento de sanidade avícola. É um laboratório que existe há 44 anos. Ele é credenciado pelo PNSA e pelo MAPA, né, desde 97, então estamos fazendo 29 anos aí de credenciamento, com um laboratório que integra a rede de apoio da Coordenação Geral de Apoio Laboratorial do Ministério da Agricultura, fazendo o diagnóstico oficial de doenças contempladas pelo PNSA. A sede é em Descalvado e tem uma unidade laboratorial em Bastos. Então, entrando diretamente aí já no assunto, a laringotraqueite é uma doença viral aguda do trato respiratório que traz grandes perdas econômicas devido à elevada mortalidade e à diminuição de produção de ovos. É uma doença que pertencia à antiga lista B da antiga OIE, que hoje é a OMSA, né? Organização Mundial de Saúde Animal, mas hoje ela ainda está presente na lista de doenças, né? da OMSA, e ela é uma doença de notificação ao Serviço Veterinário Oficial, segundo a Instrução Normativa 50 de setembro de 2013. Falando um pouquinho da taxonomia, é um iltovírus GARD alfa 1. O que é importante salientar aqui ela é da subfamília Alpha herpes virini. Esse é um fato muito interessante, porque os vírus dessa família, dessa subfamília, têm a característica de permanecer em latência. Isso nós vamos conversar lá na frente. É uma ferramenta, né, e um mecanismo que o vírus usa para evadir o sistema imune e se esconder, por assim dizer, e reaparecer em alguns momentos. Então, lá para frente, a gente conversa um pouco sobre isso. A parte de hospedeiros, né? O principal hospedeiro é a galinha, apresentando as sinais característicos a partir de 3 semanas, mas acomete perus, fazões e também pavões. Aí estão os vários autores, né, que fizeram esses estudos. As manifestações da doença, né, como em relação aos sinais clínicos e lesões, ela pode ser apresentada de uma forma severa, com dispneia, expectoração de muco sanguinolento, então acaba fazendo um tampão, tanto de uma massa caseosa quanto do próprio sangue, dos coágulos, e a ave morre por sufocamento. E como uma também conjuntivite, quadros aí de severos a moderados, com uma morbidade elevada, de 90% a 100%, e uma mortalidade moderada também é elevada, 50% a 70%, ou até, geralmente, aí de 10% a 40%. Edema nos seios infraorbitários e queda na produção de ovos no caso de poedeiras. Então, a gente vê que toda essa sintomatologia acaba afetando aí e causando esses grandes prejuízos na parte econômica. E também a piora da conversão alimentar em frangos de corte. A outra manifestação dela, que é branda, ela apresenta sinais respiratórios leves, secreção nasal, estertores leves, edema dos seios nasais, sinusite, conjuntivite, traqueite. O que acontece com isso? Essa forma branda ela é muito facilmente confundida com outras doenças respiratórias. Então, daí a importância do diagnóstico diferencial que o Dr. Alberto depois vai estar abordando aí. Então, não basta simplesmente a ocorrência desses sintomas para dizer que é laringotraqueite. A transmissão ela ocorre da forma horizontal direta, que é o contato de aves sadias, né, com uma ave doente ou uma ave latente portadora, horizontal indireta através de fomites, água, alimentos, equipamentos, veículos, enfim, produtos, pragas, insetos e roedores.
a cama, né, a esterco, carcaças e as secreções, como a traqueite. Agora, o que é bem importante destacar é que não há transmissão vertical dessa doença, então ocorre apenas de forma horizontal direta ou indireta. Como eu disse, né, o fato de fazer parte da família Alpha Herpes virini, esse vírus pode estabelecer latência no sistema nervoso central. Então, após uma infecção aguda, é uma doença respiratória, né, com via de entrada ali pela traqueia. A partir dessa infecção aguda, podem haver reinfecções latentes. O principal sítio onde o nervo pode estar localizado é no gânglio do nervo trigêmeo. E aí ele fica ali, ele não vai ser detectado por provas sorológicas, ele vai estar escondido ali, literalmente, mas quando há um fator estressante, há uma imunossupressão, essas aves, o vírus vai novamente ser reativado, causando os quadros da doença. E aí é muito interessante a gente ver a associação primária que aconteceu entre laringotraqueite e as aves de postura, porque se a gente for olhar vacinação, transporte, início da postura, a elevada densidade, calor ou frio, ruído, todas essas práticas de manejo, elas são fatores desencadeadores de estresse que podem fazer com que uma ave que tenha o vírus, né, alojado no trigêmeo possa ter quadros aí de reativação desse vírus e causar a doença. Então, isso é uma das grandes explicações aí de acontecer onde há essas falhas em biosseguridade ou uma criação que não é tão controlada como as aves o setor de corte, por exemplo. Aqui nós vamos falar um pouco sobre as diversidades das estirpes dos vírus de laringotraqueite, embora os vírus sejam antigenicamente similares, há diferenças na virulência. E aí um exemplo clássico, o doutor Alberto vai falar sobre vacina, então eu não vou entrar nessa seara, mas é interessante que nesses momentos a vacina, que é o mocinho, pode se tornar um vilão. Daí essa ilustração que eu coloco aí. Então a gente sabe que há diferenças na virulência de estirpes, por exemplo, no caso de vacinas de cultivo celular ou de embriões de galinha. E aí eu vou deixar isso para o doutor Alberto desenvolver, quando ele estiver falando de vacina. E surtos foram relatados nos Estados Unidos relacionados com vacinas. Então, é muito importante a gente falar sobre esse assunto. E também mecanismos de recombinação natural que fazem com que vírus vacinais atenuados, usados em vacinas, né? Algumas tecnologias de vacinas, possam se tornar estirpes virulentas. Então, daí esse controle com essas vacinas atenuadas, essas vacinas vivas, por esse potencial mesmo de se tornar uma estirpe virulenta, e aí, ao invés de ser uma ferramenta de controle da doença, se tornar o causador. Isso traz um grande impacto na avicultura. Quando a gente fala um pouco, né, agora eu vou entrar esse foi um aspecto geral, agora eu vou abordar um pouco sobre a epidemiologia molecular dos surtos que ocorreram no Brasil. Então, quando a gente fala um pouco sobre vírus, né, especialmente agora estamos falando de laringotraqueite, a grande pergunta que vem é: será que esse vírus é de origem vacinal? Eu já expliquei, né, que isso pode acontecer. Ou é uma estirpe de campo? Então, a gente usa as ferramentas de biologia molecular para desvendar a epidemiologia, daí usar o termo de epidemiologia molecular. Vou fazer um breve histórico da laringo no Brasil. Laringotraqueite era uma doença exótica até 2002 no Brasil, embora houvessem relatos de detecção sorológica e outros, né, em 73, 80, 82, 95, aí por diversos pesquisadores renomados, como Hipólito, Soares, Araújo. Então, ela já havia sido descrita no Brasil, mas ela foi notificada oficialmente aos organismos internacionais em dezembro de 2002, quando ela ocorreu em Bastos,
Bastos é um bolsão, né, ali, que engloba várias cidades ao redor de Bastos, e é a capital, né, do ovo, onde se desenvolve a avicultura de postura. Em 2009, também houve uma suspeita de laringotraqueite em Guatapará, que é outra cidade importante do estado de São Paulo de produção de ovos. Essas amostras foram encaminhadas ao Instituto Biológico, onde nós pudemos aplicar as provas de ELISA, imunodifusão em gel de agar, PCR histopatologia, e aí a gente detectou uma ampla circulação viral na região. Isso foi descrito aí em 2011, 2012 e 2014. Em 2010, começaram a ocorrência de surtos em Minas Gerais, em Itaiandu, Itamonte, Pouso Alto, né? Também em granjas de postura comercial, Pedralva, Terras Altas da Mantiqueira. 2012 e 2016, houve a persistência do surto em Minas Gerais, sendo o encerramento do foco em 2016. Em 2020, houve a descrição de focos de laringotraqueite em Santa Catarina, também em granjas de postura comercial em São Lugero, e também em 2024 houve um foco de laringotraqueite no município de 15 de novembro, no Rio Grande do Sul. Daí já mudou um pouco, porque já foi uma granja comercial. Então, a gente depois vai discutir um pouco isso quando já começou a acontecer em frango de corte, em matrizes. Então, a gente já vê que começa não ter só essa característica de aparecer na parte de postura comercial. Eu aproveito que a gente está falando do histórico de laringotraqueite, e aí eu falo um pouco onde entra a minha história com laringotraqueite e porque hoje eu estou aqui conversando com vocês. Em 2009, eu tive a oportunidade para a Universidade da Geórgia para fazer um projeto de capacitação. Por incrível que pareça, isso aí sou eu, em 2009. E a pesquisadora Alice Cuno, do Instituto Biológico de São Paulo. Nós fizemos parte de um projeto do CNPq de capacitação em laringotraqueite. Tivemos o privilégio de trabalhar aí com Mari Carmen Garcia, que é a referência mundial de laringotraqueite. Depois, em 2010, nós retornamos aos Estados Unidos para levar os trabalhos, né, os estudos que nós fizemos de caracterização desses achados, né, desses vírus de laringotraqueite na região ali de Guatapará. Os surtos de laringo no Brasil, entre 2003 e 2020, a gente teve uma ocorrência no Distrito Federal, 38 surtos em Minas Gerais, 24 surtos em São Paulo, 5 surtos no Mato Grosso, 8 surtos no Paraná e um surto no Rio Grande do Sul. Isso foi a ocorrência entre 2003 e 2020. Aí, de 2020 e 2024, a gente já tem 10 ocorrências. No Espírito Santo, um caso, Paraná, 5, Rondônia, 1. Se a gente está falando de casos, né, que foram notificados ao Serviço Veterinário Oficial. Em Santa Catarina, 2 surtos. No Rio Grande do Sul, um surto. E as últimas 5 ocorrências que foram reportadas ao Serviço Veterinário Oficial em 2024, eles já houve a implicação que eu falei. Um foi em aves de postura comercial, 2 em matrizeiros e 2 em corte. Aí a gente já vê que o vírus ele já passa a não estar apenas relacionado ao setor de postura comercial, mas ele atinge o setor de corte e não apenas frango de corte, mas também o setor de reprodução, né, de reprodutoras. Eu vou entrar agora, né, falando das ocorrências de surto, então eu vou falar de São Paulo, de Minas e depois ali no sul. O histórico em Bastos e Guatapará, no estado de São Paulo, foi: Bastos, a doença foi notificada em dezembro de 2002, houve a vacinação compulsória com vacina de cultivo embrionário. Depois, em maio de 2004, foi o último caso reportado desse surto. Em 2005, em novembro, o Bolsão de Bastos foi declarado como controlado com vacinação. Em 2006, houve a substituição da vacina de cultivo por tecido.
E em 2012, houve a introdução de vacinas recombinantes e a proibição de vacinas vivas atenuadas, por causa exatamente daquilo que eu falei na introdução ali, por essa possibilidade de reversão e de estar causando a doença. Então, ao invés de ser uma ferramenta de prevenção, ela ser responsável em condições de campo por estar causando surtos. Coisas que não acontecem nas vacinas recombinantes, que são mais seguras. E aí, em 2018, houve a liberação de vacinas recombinantes, daí não só, né, no Bolsão, mas no país todo. E da vacina TCO em algum caso. Ou seja, as vacinas de cultivo embrionário, elas não são autorizadas o seu uso no Brasil. As recombinantes foram liberadas no país todo e, conforme a situação epidemiológica e a autorização do Ministério, podem ser utilizadas vacinas de cultivo celular. Já em Guatapará, já houve uma evolução. Em 2009, houve a ocorrência de surtos, né, que foram notificados em Guatapará. No período de 2011 a 2013, houve a vacinação compulsória, daí com vacinas de cultivo celular. Já não foi usado o cultivo embrionário, exatamente porque estudos mostram que ela é uma vacina com maior potencial de causar esse dano e essa ocorrência de doença. Então, ela seria mais danosa nesse sentido. Já em Guatapará, então, já não houve a introdução de vacina de cultivo celular, mas sim de tecido, de cultivo, né, de cultivo celular. E aí, em 2013, já houve a introdução de vacinas recombinantes e, novamente, a proibição de vacinas vivas atenuadas. E aí, em 2018, como, né, para o país todo, foi liberado o uso de vacinas recombinantes. Eu vou falar um pouco do meu estudo, foi o meu estudo de doutorado que eu fiz ali na FMVZ, na USP, em que a gente estudou a ocorrência de laringotraqueite nas duas regiões, Guatapará e Bastos. Então, em Bastos, foram aí 11 cidades que compõem o Bolsão de Bastos, e em Guatapará já né, não englobam tantas cidades, é um município mesmo, mas que tem aí plotado cada um desses lugares é uma região aonde, em parceria com a Coordenadoria de Defesa Agropecuária de São Paulo, foram feitas coletas para exatamente fazer os estudos de como estava a circulação viral de laringotraqueite nessas duas regiões. O que a gente viu ali em Bastos? Bastos, nós tivemos uma variação de amostras, então a gente vê no eixo Y o número de amostras testados, que não foi uniforme, exatamente porque esse programa, né, se a gente olhar, ele começou ali de 2010 a 2023. Então, são 13 anos de monitoramento e esse programa foi sendo aperfeiçoado. Mas o que a gente consegue ver em vermelho, a gente vê o percentual das amostras coletadas que deram positividade. Em Bastos, nós não tivemos as amostras desde o início do surto, que começou em 2002. A gente começou esse monitoramento a partir de 2010. Então, em 2013, a gente tem aproximadamente 12% de positividade das amostras coletadas. Depois, não há nenhuma positividade. E em 2012, a gente consegue visualizar que foi usada a vacina recombinante. Então, Bastos anteriormente tinha usado cultivo celular, depois, embrião de galinha, desculpa, depois cultivo celular. Em 2012, introduziram a vacina recombinante, e a gente vê ali, em 2013, aproximadamente 12% de detecção, isso é por PCR de CP4, do gene CP4. Depois a gente vê 2014, 15, 16 e 17, não houve detecção nessas amostras. Depois, em 2018, uma leve detecção também de 12%, 12,6%. E depois de 19 a 23, não houve mais a detecção do vírus de laringotraqueite. Já na região de Guatapará, nós tivemos acesso bem quando começou o surto mesmo. Então, a gente vê que em 2010 houve 60,5% de positividade também por ICP4, na técnica molecular de PCR convencional.
Em 2011, houve a introdução da vacina TCO, a gente vê que houve uma queda. Em 2012, não houve coletas, a defesa direciona essas coletas para o LFDA, então a gente não tem acesso a esses dados. Em 2013, houve a introdução de vacina recombinante, e a gente já vê uma queda para 12% aproximadamente. Em 14 e 15, novamente, também não tivemos acesso às amostras, mas a partir de 16 até 23, a gente foi recebendo anualmente, e o que a gente consegue ver? Em 2017, aproximadamente 22% de detecção molecular positiva, uma queda para 16, uma queda para 14%, e em 2020, 11,76%. E depois de 21 a 23 não há mais detecção. Então, a gente já pode inferir, olhando esses dados, que houve realmente um controle caindo ali de 60,5 para o início do surto, até chegar em 2020 com uma detecção de 12%, e nos próximos 3 anos a gente não teve mais detecção de presença de vírus, né, pelas técnicas moleculares. A gente fez um estudo filogenético também, em que a gente colocou as nossas sequências, a gente usou ali ICP4 para sequenciar, e a gente colocou tanto as amostras de Guatapará quanto as amostras de Bastos, nós colocamos ali com sequências tanto brasileiras como disponíveis no GenBank, e a gente houve uma análise filogenética bem interessante. As amostras de Bastos, elas se agruparam diferente das amostras de Queiroz, que é uma outra região, mas também se agruparam num clado totalmente diferente das amostras de Guatapará. Então, a gente vê que há um perfil diferente do que aconteceu em Guatapará do que aconteceu no Bolsão de Bastos. E aí, analisando as demais sequências, a gente consegue ver que as amostras, tanto de Guatapará quanto de Bastos, elas se agruparam num clado diferente das amostras virulentas de Bastos, descritas ali pelo grupo do Chacon, do grupo da USP. As amostras de Guatapará, elas se alinharam e se agruparam numa região diferente de Bastos e de Queiroz, que é uma região do Bolsão de Bastos. E aí o que a gente pode perceber? Deixa eu só continuar aqui, desculpa. As amostras, tanto de Bastos quanto de Queiroz, elas se alinharam com as vacinas que foram utilizadas na região. Então, isso é muito condizente, faz muito sentido. As amostras foram caracterizadas, as de Bastos, caracterizadas como de cultivo embrionário, que faz sentido, porque ela foi usada, e as de Queiroz com chips relacionados à vacina TCO, que também faz sentido. Já de Guatapará, elas se agruparam com amostras virulentas de campo, então elas não provêm de vacinas, elas são amostras virulentas de campo. E a gente também, no nosso estudo, conseguiu uma montagem de um genoma quase que completo, 99,8%, é um genoma quase completo, de um estirpe de Guatapará virulenta. E aí a gente já não tem, a primeira amostra de genoma completo do Brasil. Então a gente não tem sequências no Brasil de genomas completos para comparar. Mas a gente tem disponível no GenBank diversas sequências de genomas completos. Então o que a gente consegue ver? A gente vê que a estirpe de Guatapará, ela foi agrupada com sequências que apontam para isolados de campo selvagem. Então, faz todo sentido, tanto em CP4, que foi um sequenciamento tradicional, quanto de genoma completo. E se agrupou diferente de sequências de vacinas, tanto de cultivo embrionário, quanto de cultivo celular. Vou falar agora um pouquinho de larintraqueite em Minas, o grupo ali da professora Roselene Eco. Então, larintraqueite em Minas, né? Em 2010 foram reportados os surtos em terras altas da Mantiqueira. A suspeita foi fundamentada tanto pela parte clínica quanto pela histopatologia, sorologia e PCR. Em 2011 foi introduzidas as vacinas recombinantes.
Todas as aves foram vacinadas ali em 2013. De 14 a 17 foi feita vigilância ativa e de 14 a 18 também vigilância passiva. E nenhuma vacina viva e atenuada foi utilizada, já diferente a experiência de Minas do que aconteceu em São Paulo. O percentual de aves infectadas não diferiu significativamente em relação aos esquemas vacinais. Então, não teve uma diferença estatística significativa. E analisando apenas os grupos vacinados, eles usaram diversos esquemas vacinais. Aves com 2 doses tiveram menor positividade na detecção do vírus, e esse declínio de positividade indica que a vacinação diminuiu a replicação do vírus de campo e reduziu a circulação viral. Isso realmente é esperado por uma vacina recombinante e foi uma aplicação prática ali em Minas Gerais. A prevalência de aves positivas por ICP4 foi menor em aves que receberam diferentes vacinas vetorizadas. Eles também analisaram isso. Quando, em relação ao grupo que recebeu apenas um tipo de vacina recombinante. E a ausência de novos surtos, quando eles verificaram aves grupos que a maioria das aves foram vacinadas, eles sugerem que 2 doses de vacina recombinante favoreceu a redução da incidência de laringotraqueite. E, além disso, eles também viram uma cepa genética diferente em 2018. A gente vê um agrupamento de amostras ali de 16, 17. Em 18, já houve um agrupamento em outro clavo. E o vírus, ele continuou a circular na área devido à alta pressão seletiva, devido ao número de casos, a disponibilidade de hospedeiros e a transmissibilidade do vírus. Agora eu já estou encerrando, mas para falar um pouco dos surtos no Paraná, em 2024 houve o acionamento ali do Serviço Veterinário Oficial, houve a presença de laringotraqueite em frangos de corte, matrizes de corte, com aumento de mortalidade, no caso, redução de ovos férteis, e esses estudos indicaram que os vírus pertenciam ao genótipo 6, sugerindo uma disseminação muito rápida nessa área de densidade avícola. Ali, só para mostrar, a gente tem os municípios de Nova Aurora, Tabejara, Toledo, Autônia, Palotina, Guaíra e Jacarezinho. A gente vê ali que junho começou com frangos de corte, depois setembro a gente vê matrizes e frangos de corte, outubro e novembro matrizes. Os surtos no Paraná foram caracterizados pelos sinais respiratórios, tanto em matrizes quanto em frangos de corte. Sinais clínicos em frangos de corte aos 28 dias. Aí, essas fotos foram cedidas por Salvo, uma veterinária ali. Conjuntivite, edema de cabeça, secreção nasal, lacrimejamento, dispneia severa e expectoração de muco sanguinolento. A mortalidade em frangos de corte foi até 12%, em matrizes chegou até 48%. Houve redução de ovos férteis em matrizes chegando até a 20%, queda no consumo de ave ração, e aí houve comunicado ao Serviço Veterinário Oficial com confirmação por diagnóstico molecular. E eu queria mostrar também um estudo de Chacon, que ele disponibilizou várias sequências depositadas no GenBank, em que a gente pôde ajudar na compreensão dos comparativos com as sequências que a gente tem, tanto em Baços Guatapará, quanto aos achados dele, incluindo os achados ali do Paraná. Então, o trabalho dele diz que o sequenciamento revelou que todas as propriedades investigadas tiveram infecção com vírus de origem não vacinal. E elas foram identificadas no genótipo 6, que é aquilo que eu expliquei, o genótipo que relaciona realmente às estirpes de campo selvagens. Essa classificação de estirpe 6, 5, 4 foi sugerida por Spatz, que é um pesquisador da Universidade da Geórgia, do USDA. Então, ele criou um sistema de genotipificação que a classificação o genótipo 1 é o genótipo de referência do USDA, os genótipos 2 e 3 são vírus relacionados com a estirpe vacinal de cultivo celular,
Os 4 e 5 são relacionados a estípulas vacinais de cultivo embrionário, e os genótipos de 6 a 9 são isolados de campo. Aí o Chacon fez esse estudo de filogenia, tanto considerando vários países, quanto os genótipos que ele identificou ali em Bastos, em Guatapará, em Itaiandu. Ele fez uma subclassificação dessa classificação 6, em 6, 1, 2, 3, em subclados, né? Uma subclassificação. Aí, falando agora dos isolados de São Paulo, o que a gente viu? Os de Guatapará foram classificados também no genótipo 6, de vírus não vacinais. O de Bastos foram compatíveis com as vacinas atenuadas de TCO e CEL, e agruparam um clado diferente de amostras virulentas de Bastos não vacinais, e também agruparam um clado diferente das amostras de Minas. Isso dá uma perspectiva de que os surtos de São Paulo são de amostras diferentes do que ocorreu em Minas. Já lá no Paraná, eles também foram classificados no genótipo 6. Essas análises filogenéticas propostas por Chacon dividiram esse genótipo em 6 subclusters, né? E também tiveram relação com surtos, né, ou estípulas identificados em Santa Catarina em 2020. Isso é importante para a gente poder caracterizar melhor e diferenciar estípulas de campo e vacinais. E aí ele propõe essa nomenclatura de 6.1 a 6.4, para que a gente possa também analisar o que está circulando na região e agora dentro do país também, né? E comparar também com as sequências de outras partes do mundo. Eu estou terminando como considerações aí finais da minha parte. A laringotraqueite permanece endêmica no Brasil. A gente precisa entender que as medidas de controle são muitas vezes insuficientes para erradicar o vírus, porque a gente está tratando, no caso de aves de postura, com uma criação de elevada densidade populacional de aves, propriedades com idades múltiplas e baixas condições de biosseguridade. Isso aí é o que explica, né, e é condizente com as áreas de postura comercial e contribuem para a ocorrência de surtos de laringotraqueite em várias partes do mundo. Isso já foi descrito aí por Goldman e colaboradores. Casos esporádicos podem acontecer devido ao manejo vacinal inadequado, especialmente se a gente for considerar as vacinas atenuadas, né, que seriam erros na aplicação de vacinas, falhas nas medidas de biosseguridade, que o doutor Alberto vai explicar aí, granjas de idades múltiplas. Então, tudo isso vai contribuiu para a manutenção, né, e a ocorrência desses surtos, que começaram ali em São Paulo e depois foram para Minas, para o sul, enfim. E no caso de idades múltiplas, muitos lotes são vacinados inadequadamente, e aí isso pode levar à exposição do vírus. E também, especialmente, quando você ainda introduz aves mais jovens previamente vacinadas. Ou seja, isso ajuda a circulação de vírus vacinais com vírus de campo e podem causar recombinações aí e ocorrência de doença. Eu quero encerrar, eu deixo aí o meu contato. Vou passar para o doutor Alberto e depois estamos aí disponíveis para continuar conversando. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Passamos então agora para o Alberto. Exato. Clica só muito alto. Embaixo. Clica aí. Minimizar. Onde que é? Esse tracinho aí, né? Perto do menor. Já está aparecendo, só colocar no modo apresentação. Consegui. Perfeito, agora sim. Só seguir. Obrigado, Renato. Obrigado à Facta por esse convite e partilhar um pouquinho daquilo que a gente conhece aqui, o que enfrenta, na verdade, na região. Pelo trabalho, o Renato deu esse panorama geral, facilita bastante. E eu vou focar mais sobre diagnóstico e monitoramento, mas de uma maneira mais concisa e talvez deixar para as perguntas aí para detalhes mais de interesse, talvez, de cada um. Quando nós pensamos, pessoal, em diagnóstico e monitoramento,
de uma maneira ampla, nós temos o seguinte: olha, começa lá pelo campo. Os colegas que estão no campo são sinais clínicos, necrópsias, lesões, é que nós vamos, por ela, vamos nos guiar. E a partir daí, nós temos três grupos de avaliações laboratoriais que nos ajudam. Então, podemos fazer uma averiguação sorológica por ELISA, temos a avaliação molecular, PCR e sequenciamento, e temos a histopatologia. De um modo geral, hoje isso está disponível. Se nós soubermos usar bem essas três grupos de análises, nós respondemos a maioria das questões que nos interessa. Se olharmos na literatura, obviamente no passado se usava agar-gel, um AGP para detectar anticorpos para bronquite, e também pode-se trabalhar com isolamento, que hoje, de modo geral, só é feito para pesquisa. Mas a sorologia, a molecular e a histopatologia, com essas três ferramentas, nós conseguimos as informações que precisamos sobre laringotraqueite. E eu gostaria só de lembrar esse detalhe que eu acho que é interessante, a porta de entrada e replicação do vírus, para entender o diagnóstico que a gente vai fazer mais à frente, né? Então, a entrada do vírus, de um modo geral, é pelas vias aéreas, óleos e vias aéreas principais. A replicação é no epitélio do trato aéreo superior, principalmente. Mas mais em destaque a traqueia. Certamente esse é o órgão de eleição para coleta, né? Obviamente vamos encontrar na mucosa nasal, ocular, nos pulmões, nos sacos aéreos, vamos encontrar o vírus, mas em menor quantidade. É mais fácil o acesso e nós encontramos o vírus em boa quantidade de traqueia, e esse é o órgão principal. E reforçando aquilo que o Renato falou, a questão esse vírus tem essa característica ter a característica da latência, principalmente no sistema nervoso. Então, de 10 a 14 dias, uma semana, duas depois da infecção, ele já pode ser encontrado, então, nos gânglios trigêmeos, principalmente na cabeça, né? E essa é uma característica do vírus, tem que ser levada em consideração. Em resumo, uma vez o lote contaminado, vai estar sempre contaminado, né? Então, esses são alguns aspectos gerais. Materiais para laboratório, pessoal, de uma maneira simples, objetiva, obviamente para a ELISA é soro, não há necessidade de outro material, soro refrigerado, congelado, se 2, 3 dias após a coleta chega no laboratório, pode ser refrigerado, mas se demorar mais tempo, pode congelar, para o ELISA não tem problema nenhum. De um modo geral, para frangos de corte, 23 amostras é um bom número, talvez matrizes podem colher um pouco mais de amostras, e na eventualidade de uma averiguação um pouco mais detalhada, talvez um número um pouco maior. Mas 23 amostras é um bom número. Se nós pensarmos nas técnicas moleculares, principalmente o PCR, a traqueia é o órgão-alvo. Então, refrigerado ou congelado também. De um modo geral, 10 amostras. Se vocês enviarem para o laboratório, 10 amostras é um bom número. E podem, quiserem enviar a cabeça também para pegar as mucosas no trato respiratório superior, é possível, mas a traqueia é o órgão de eleição. E para histopatologia, certamente a traqueia. Aqui é onde nós temos a maior chance de encontrar as inclusões que vão caracterizar a presença do vírus. E é interessante não mandar simplesmente só a traqueia, porque para fazer um diagnóstico diferencial, que eventualmente de bronquite infecciosa, de micoplasma, de Newcastle lentogênica, que eventualmente pode acontecer de pneumovírus, ou de quadros respiratórios por amônia e pó, os outros órgãos são importantes para a gente fazer essa diferenciação. Para histopatologia, não mais que 5 aves. Senão vai ficar muito tecido para o histopatologista avaliar. Informal 10%, como para outras enfermidades. Então, aqui seria, vamos dizer assim, o centro daquilo que deve ser enviado para o laboratório. E a questão é a seguinte: quando eu coleto para ELISA, para PCR, para histopatologia, é uma condição bem simples. O PCR, a histopatologia, eles detectam o agente. E isso é importante enviar no início do quadro clínico. Então, na primeira semana.
A partir da primeira semana, se for na segunda semana, podemos enviar material para PCR, para histopatologia, mas já diminui a chance de identificação do vírus, e aí sim o ELISA, os anticorpos, podemos encontrar no soro, anticorpos circulantes. Então, esse é importante ter em mente, porque se for no início dos sinais clínicos, eventualmente o ELISA pode não pegar os primeiros dias. E PCR e histopatologia, sim, esses vão pegar nos primeiros dias. Então, esse é um detalhe simples, mas importante, o que pedir, o que enviar para o laboratório e quando pedir PCR ou isto, ou quando pedir ELISA. Os anticorpos duram 1 mês, 2 meses, 3 meses na ave, não tem problema nenhum, mesmo que haja uma menção que aconteceu 3, 4, 5 semanas atrás, é possível ainda detectar anticorpos. É claro que com o tempo vão diminuindo de quantidade. Agora, o uso do ELISA, pessoal, sendo direto e objetivo, na verdade, para laringotraqueite, nós temos no mercado o ELISA da IDVET. Nós temos 3 tipos de ELISA disponíveis. E isso é importante que você reconheça, porque na hora de perguntar, e nós como somos no laboratório, às vezes o pessoal tem dificuldade, qual é o ELISA que eu vou pedir? Então, muito simples. Os 3 são disponíveis no mercado. Quando a gente quer detectar anticorpo de um surto de campo, a referência que está no ELISA da IDVET é esse ILT-TS. O que esse detecta? Detecta vírus de campo, não detecta vírus vacinal, o anticorpo de vírus vacinal, não o vírus, mas o anticorpo. Então, detecta anticorpo de um surto de campo, certo? Esse ITLS. Existem 2 vacinas recombinantes no mercado. Uma que tem a recombinante, que tem a glicoproteína B, que é comercializada pela Seva. Então, há um ELISA específico para detectar anticorpos para essa vacina. E isso serve para avaliação da qualidade da vacina. Quem utiliza a vacina quer saber se as aves estão bem vacinadas ou não, deve então colher o sangue, obviamente, e solicitar para identificar a marca da vacina e fazer com o ELISA específico. No caso da vacina recombinante da MSD, tem a glicoproteína I, que ela é utilizada. Então, existe esse ELISA no mercado que vai identificar caso use essa vacina. No caso da vacina da Behring, a glicoproteína D. Existem outras proteínas que são imunogênicas, mas essas que fazem a diferenciação. E a glicoproteína D. Só que ainda não está disponível no mercado um ELISA que detecte a soroconversão para essa vacina. Então, recapitulando, é bem importante isso. Se alguém quer avaliar a eficiência da vacina, tem que saber qual a vacina que está utilizando, se é da Seva ou da MSD, e solicitar ou informar para que seja usado o kit específico para aquela avaliação. E aí vai ter a ideia de como é que está o quadro vacinal. No caso de uma suspeita de um surto de campo, aí tem que também apontar, olha, estou suspeitando do surto de campo, tem que usar o ELISA específico. Então, isso é importante para que não haja confusão no diagnóstico. E aqui está uns gráficos que nós podemos, às vezes, o sistema troca as cores normais, não se preocupe com isso, as cores, mas por exemplo, um resultado, vejam aqui, de um ELISA, esse é o ILTS. Esse detecta surto de campo. E nesse caso aqui, todas as amostras são negativas, apenas uma positiva aqui, que pode ser um falso, certo? Então, caso de soroconversão negativa para surto de campo. Aqui tem soroconversão. Então, essas aves foram expostas ao vírus de campo, porque foi feito com esse ELISA específico para detectar vírus de campo. No caso, se nós queremos avaliar a eficiência da vacina, aqui a glicoproteína I foi utilizada. Então, temos que apontar para isso, para que seja utilizado o ELISA específico. E aqui está mostrando uma soroconversão das aves vacinadas. Não é uma boa soroconversão, mas também depende da idade que essas aves foram, a amostra foi coletada. Mas a maioria está negativa, mas tem soroconversão, mostrando que a vacina fez seu efeito. E no caso dessa outra vacina que tem, está mostrando aqui a glicoproteína B, mostrando um resultado de soroconversão para a glicoproteína B, mostrando que a vacina fez seu efeito.
E nós temos é a única doença que está disponível, que nós estamos utilizando, o DIVA, que é a diferenciação entre animais infectados e vacinados. A resposta de imunoglobulinas de uma vacinação ou de um surto de campo. Então, só recapitulando que é interessante, para surto de campo, nós utilizamos a ILTS, a glicoproteína B para a vacina da SEV, a glicoproteína I para a vacina da MSD. E no caso da vacina da Behring, na verdade, a soroconversão é muito baixa, que essas vacinas recombinantes têm uma soroconversão muito baixa, mas não tem ELISA para pegar essa soroconversão. E se nós utilizarmos o ELISA de campo, ele vai dar negativo, porque a soroconversão não é captada por ELISA de campo muito pobre, dá um resultado muito pobre, né? Então, esse ELISA é importante para fazer a diferenciação. O próximo teste que nós temos disponível é a histopatologia para laringotraqueite. E se procura, aqui tem um exemplo muito claro de inclusão citoplasmáticas e um corte de traqueia. Aqui está mostrando essas duas barras, mostram o tamanho da traqueia que é enviado para a histopatologia. Não precisa enviar muito grande. Esse é um quadro que mostra algumas doenças virais, que tem, não estão todas aqui, obviamente, e só mostrando a importância da histopatologia. No caso, a lesão para laringotraqueite é um resultado patognomônico. Se encontrados os corpúsculos de inclusão, ele é patognomônico. Só a histopatologia é suficiente para identificar. Então, a histopatologia é relevante. Para algumas outras enfermidades, como bronquite infecciosa, as lesões se confundem com outros vírus, por exemplo, com pneumovirose e assim por diante, então não é muito relevante. Mas o caso da laringotraqueite é bastante relevante a lesão, principalmente de traqueia, quando encontramos o corpúsculo de inclusão. Só mostrando um corte de traqueia, uma pequena porção da traqueia é suficiente. Sempre lembrar que tem que ser formol, 10%. Aqui só mostrando uns tecidos mal fixados, uns tecidos bem fixados. Cuidem com isso. E tem um detalhe, assim, um tanto limitante da histopatologia, que o corpúsculo de inclusão normalmente é encontrado numa janela de 4 a 7 dias. Então, esse é uma pequena limitante que tem, mas se encaixar nessa faixa é possível ver, vendo ele, o diagnóstico é conclusivo. Quando vamos à biologia molecular, obviamente podemos, via PCR convencional ou tempo real, detectar a presença do vírus e fazer também o sequenciamento do vírus. Então, a traqueia é o órgão de eleição e detecta a presença do vírus e sequencia. A presença do vírus, a maioria dos testes não vão dizer que se é vírus vacinal ou é vírus de campo, mas aí com o sequenciamento é possível fazer isso. E essa árvore filogenética que nós temos com algumas amostras que nós sequenciamos aqui, em parte reflete aquilo que o Renato apresentou, e também tem uma particularidade, porque foram as amostras que nós isolamos aqui. Mas as que foram isoladas aqui e sequenciadas aqui da região, elas têm são idênticas. Pertencem a um grupo bastante idêntico, né? Limitado, tanto os dois genes que utilizamos para o sequenciamento, e mostrando que aquilo que circulou aqui chegou no nosso laboratório trata-se do mesmo vírus. E claro que, só para mostrando que é possível fazer sequenciamento e mostrar se o vírus é de baixa virulência ou de alta virulência, aquilo que circulou para nós aqui foi de baixa virulência, pela sequência que teve, e aqui uma treonina no lugar de uma metionina, nesse gene já mostra, nesse segmento, mostra que ele é de baixa ou de alta virulência, os nucleotídeos codificando para os aminoácidos, né? Então, é possível fazer isso, assim que detectado o vírus hoje, dá para a gente trabalhar se é de alta ou baixa virulência, né? Então, os comentários gerais das amostras que nós sequenciamos aqui na região, elas são geneticamente iguais. O sequenciamento indica que não foram amostras vacinais, não foram reversão de patogenicidade, aquilo que circulou aqui e que chegou até nós. Pode ser outras amostras que não chegou até nós, então tem outro resultado, né? As amostras são vírus de campo de baixa patogenicidade, mas causou grandes perdas, né? As possíveis fontes podem ser cepas brasileiras, reservatórios naturais, ave caipira ou comerciais, e ela tem uma boa similaridade genética com cepa do Peru, que foi colocado no GenBank.
Então, também essa possibilidade existe de que tivesse vindo de lá, ou amostras nossas aqui brasileiras, né? Então, para o laboratório, pessoal, é simples. ELISA, soro, refrigerado congelado, PCR traqueia, refrigerada congelada, e histopatologia traqueia e demais órgãos, aí só para recapitulando. Em termos de controle, não vamos entrar em muitos detalhes, pessoal, mas nós temos dois focos, biosseguridade e vacinas. A biosseguridade, temos que lembrar que o vírus está bem adaptado às galinhas, então pode acontecer em perus, pode acontecer em fazões, e como foi mostrado anteriormente, mas tem pouca importância para nós na disseminação. Então, está muito adaptado à galinha, então o foco é intervalo entre lotes, distâncias entre a limpeza e desinfecção, visitas, aves caipiras. Esse é os surtos que a gente buscou a origem, muitos deles estão relacionados com aves caipiras, e, claro, e postura comercial e corte positiva também, né? Então, a biosseguridade vão ter que trabalhar. E aqui são os pontos principais, não entrando em muito detalhe. E vacinas, obviamente, existe, como o Renato comentou, essas vacinas de origem óvulo embrionário e cultura de células que foram utilizadas, mas têm seus inconvenientes, e hoje não estão disponíveis no mercado. Então, hoje nós temos as vacinas recombinantes, em Mpox ou HVT, que podem ser utilizadas para o controle, junto com a biosseguridade. Então, o controle está muito fundamentado na utilização das vacinas e na biosseguridade. Não temos muitas novidades nisso, e as vacinas recombinantes estão aí, fica fácil a aplicação, e estão sendo bastante utilizadas com resultados positivos. De um modo geral, a doença na região, ao menos aqui, está sob controle, com aparecimentos esporádicos, mas sem grandes problemas. Diagnóstico diferencial, como comentei rapidamente anterior, de micoplasma, de bronquite infecciosa, pneumovírus, Newcastle entogênica, nós temos que pensar esses vírus respiratórios, e tem também de ambiência, pó, amônia ambiental, às vezes a quadro respiratório. Felizmente, pessoal, nós temos essas técnicas laboratoriais hoje que dá para fazer a distinção, dá para classificar o vírus e assim por diante. De uma maneira rápida e sucinta, eu acho que é isso, e abrimos então para as perguntas que tiverem aí na plateia. Obrigado. Obrigado, Alberto. Tivemos aí uma verdadeira aula, né, dos dois, aí, do Renato e do Alberto, sobre laringotraqueite, né? Eu acho que para quem vivenciou isso, o Renato, em 2002, né, isso causou um estresse muito grande, né, na época, na avicultura brasileira, né? A gente trabalhava com aquela ideia de que a doença era uma doença exótica, né? Mas depois, com o tempo, a gente descobriu que já tínhamos tido diagnósticos aí, né? Tinha até uma tese, uma dissertação de mestrado do Rui Vargas, né? Que trabalhou muito tempo lá na BIPEX, né? Mas a gente trabalhava com a ideia de que era uma doença exótica, né? E foi muito traumático, né? Para o pessoal de Bastos, né? Para quem não conhece Bastos, né, como o Renato disse no início, é uma região avícola importante, a maior região avícola brasileira, né? Então, depois isso foi para Guatapará, e num terceiro momento para a Serra da Mantiqueira, né? Então, ali para Minas Gerais, né? Então, bastante complicado foi manejar isso. Eu lembro, vivenciei bem, na época estava na BPA, né, me tocou cuidar disso junto com o Ministério da Agricultura. Como sempre, essas coisas acontecem em horas bem convenientes. Passamos o Natal aí convencendo o pessoal do Ministério a retirar esterco das granjas, estavam estourando esteiras, né? Então, são coisas que acontecem realmente, né? E eu acho que o Roberto também colocou bem a parte de diagnóstico, né? Então, eu acho que a gente pode passar aí para perguntas, né? Eu não sei se tem já alguma pergunta. Se não tiver nenhuma pergunta ainda,
Alberto, faria uma pergunta para o Alberto. Programa de vacinação, né? Renato falou das vacinas, você falou das vacinas também. Hoje, que programa de vacinação está sendo utilizado para poedeiras e matrizes, por exemplo, né? E que tanto se vacina frango de corte? Eu estava esperando que você me perguntasse a frango de corte. Frango de corte eu sei. Foi dele, matrizes, deixa o Renato. Não, mas opinião rápida. Obviamente, hoje, como nós temos aprovado somente a vacina recombinante, nós estamos limitados com isso. Então, não temos outras vacinas disponíveis, né? E vai ter que ser usada a vacina recombinante. É claro que nós podemos usar desde a primeira fase, se nós usarmos uma recombinante com HVT, essa é uma alternativa. Então, para frango e uma única vacina. Agora, para matrizes, podemos iniciar com HVT na fase jovem, obviamente, na primeira semana, ou com um dia de idade. Depois nós temos a alternativa de usar uma ou duas POCs durante a recria, né? Então, basicamente, vamos dizer assim, as alternativas que a gente tem de vacina, porque não temos outra vacina viva, como foi naquele período aí que o Renato comentou, de Bastos e de Minas, enfim, que foram utilizadas, né? E talvez o Renato possa complementar aí em caso de postura comercial que tá mais familiarizado, né? Mas enfim, matrizes no início da vida e depois mais uma, duas durante a recria, em princípio. E como a biosseguridade da matriz é um pouco melhor, talvez isso seja suficiente, embora que vários surtos aconteceram em matrizes, né? Sim. Renato, você quer complementar o programa Eu para deixo para o poder? Alberto, porque eu acabo ficando bem mais restrito ao laboratório mesmo, Alberto. Sei. Você anda mais do que eu. Bom, alguém que está assistindo aí, se quiser ajudar com isso, quiser colocar um comentário aí, a gente agradece. Alguém que está tendo experiência com vacinação em poedeira, colocar aí um programa básico de vacinação para a postura comercial, né? A gente agradece, tá? Aqui temos uma pergunta. Deve-se vacinar previamente granjas de frango de corte sem diagnóstico, no caso de estarem localizados próximas a granjas de postura comercial com positividade? Essa é uma pergunta difícil, né? Porque tem que ver distâncias, tem que ver o histórico. Eu acho que sem diagnóstico, quanto tempo está sem diagnóstico? É coisa nova que aconteceu agora? Talvez você fique um pouco preocupado, mas você já está há anos aí não tendo problema nenhum? Eu acho que depende de cada caso. Teria que analisar distâncias, fluxo, histórico, né? Para iniciar. Se você considera um alto risco, eu vacinaria. Ou um risco elevado, porque é uma vacina recombinante. Em princípio, tem um custo, obviamente, mas não tem assim, consequências em função disso também, né? Tá. Experiência que a gente vê, pelo menos palestras que eu vi com o pessoal lá no Sul, não se vacinava, e aí começou a acontecer uma coisa nova, e aí foi lá e entrou e controlou, né? Então, eu acho que deve ser ponderado, né? O uso da vacina. Mas o diagnóstico está bem disponível hoje. Não dá para dizer o seguinte, assim, eu não sei se é laringo ou não. Ou via sorologia, ou via o Sim. PCR, é a primeira coisa que tem que fazer. Eu acho que usar vacina sem diagnóstico não faz muito sentido, né? Tá. Nós temos uma outra pergunta aqui. Há um movimento para que a laringo se torne uma doença endêmica e de notificação não obrigatória? Ué, eu vou dar uma comentada como laboratório aqui. Eu tive o privilégio de estar lá na comemoração dos 30 anos do PNSA em Brasília, e eu fui exatamente falar sobre laringotraqueite, e na ocasião, assim, a mensagem que a gente queria passar é que é uma doença que
deveria se comunicar ao serviço veterinário oficial, né? Não ocultar doenças de notificação obrigatória, porém que estava em vias de se tornar, né, eu digo como uma bronquite para a gente entender, uma coisa que o setor avícola convive, que há uso de vacinas estão liberadas. E se a gente for analisar historicamente a questão de legislação do Ministério, começou isso. Não tinha legislação. Quando começou a doença, aonde havia vacina, foi compulsório naquele lugar. Então, eu lembro de ter contato com as pessoas da defesa, né? Um freezer, né? Uma geladeira, melhor dizendo, com chave, onde cada frasquinho da vacina era disponibilizada para os produtores, eles tinham que retornar com aquele frasquinho vazio para dizer que foi utilizado, então havia o controle. Depois o Ministério mesmo foi evoluindo e, olha, agora vamos liberar vacina recombinante para todo o Brasil, todo mundo pode usar. Então, e agora o que a gente vê? Mais recentemente, a gente vê uma tendência que talvez a laringotraqueite não entre na lista de diagnósticos oficiais dos laboratórios credenciados. Então, entre assim, a gente poderia fazer o diagnóstico de laringo, como o doutor Alberto falou, as ferramentas estão aí disponíveis, sorológicas, moleculares, histopatológicas, mas eu acredito que, a minha opinião particular é que o Ministério tem essa tendência à não obrigatoriedade da notificação. Lembrando, né, Renato, que alguns países aí exigem, para exportação, diagnóstico de livres, né, de laringotraqueite, né? Então, Isso são os setores, né? Eu até ia falar, a gente falou do IDGA como uma prova talvez mais para pesquisa, mas atualmente os países, né, para os quais o Brasil exporta, muitos deles exigem IDGA negativo para o material genético avícola. E às vezes alguns são ELISA, outros IDGA, mas é a prova sorológica. E aí entra a questão da vacina também, né? Porque a gente tem EDIVA para diferenciar, mas o que eles querem, de repente, você ter cuidado de usar, né? Embora as vacinas recombinantes, somente pelo ELISA que a gente vai poder diferenciar. O IDGA não vai diferenciar isso. ok, muito bem. Temos uma outra pergunta aqui. Há alguma situação de transmissão por aves silvestres? A vigilância de aves migra... se, ma- se não, se, perdão, pessoal, sinantrópicas nos locais de surtos? Se Veja, há eu situação acho, de... eu acho que o Renato colocou muito bem as espécies que o vírus pode multiplicar. Perus é uma das espécies que pode multiplicar, mas é muito pobre, é pouco significativo. O vírus da laringotraqueite está muito adaptado à ave, à galinha. E outras espécies silvestres pode ser mais como um vetor mecânico. Não parece assim, inclusive os surtos que a gente acompanhou, os casos que a gente acompanhou, está mais ligado à postura comercial, a galinha de fundo de quintal, quando você for ver. Então, eu acho que as aves silvestres não têm, como replicadoras do vírus ou como uma fonte de vírus, eu acho que não são muito relevantes. Mas como disseminadora, vetor mecânico, aí pode ser, né? E também lembrando que as ferramentas sorológicas, especialmente o ELISA, elas vão ser específicas, né? Eu desconheço que tem um kit multiespécies de laringo. Vai ser IgG, anti-IgG de galinha. Então, se você pegar uma amostra sorológica de peru e de outra espécie e rodar um ELISA, vai dar negativo. Então, a gente poderia fazer detecção molecular, mas as ferramentas sorológicas, especialmente para diferenciar em DIVA, não vai caber para outras espécies, pelo menos com a tecnologia que a gente tem hoje. Ok, Bem muito lembrado. bem. Ah, aqui tem uma outra pergunta. O senhor acha que essa doença pode se erradicar numa fazenda? É difícil a erradicação numa granja? Não, não.
Agora, espera lá, precisa ver a fazenda. A primeira coisa que vai tornar difícil, praticamente, não diria impossível, mas com dificuldade, é difícil se tiver idade múltipla. Aí se torna difícil. Mas olha, a situação do Brasil como um todo, mesmo assim com as vacinações, veja o que nós conseguimos os avanços muito bons, né? Foi realmente um caso de sucesso. Mas idade múltipla complica bastante. Agora, se tiver assim, all in, all out, ou idade única, o que foi mostrado, e a gente sabe, e o Renato mostrou também, é essa questão da latência. Então, uma vez o lote positivo, está positivo. Agora, se a gente puder fazer, eliminar ele, e esse vírus não é muito resistente no ambiente, né? Então, dá para fazer com intervalo, limpeza e desinfecção, é possível. Então, eu acho que depende das condições do sistema criatório para Eu erradicar. colocaria a biosseguridade, né? Se você tem uma Claro. biosseguridade péssima e fatores estressantes, a gente vê que isso vai facilitar, se ele está latente, ele reaparecer. Claro. Então, depende, eu responderia, depende de como que está essa fazenda, né? É, Se ela não reforçar as medidas de biosseguridade, controle, e essa questão de idade múltipla também, e o manejo se estressa demais a ave, né? Então, tudo tem que ser colocado no papel. Mas não é o, como uma influenza, enfim, que vai ter uma mortalidade ali gritante e vai disseminar, vão morrer todas. Não é nesse nível, né? tem uma pergunta aqui para o Alberto. Foi fechado o estudo epidemiológico da origem do surto do Paraná? que eu saiba, não, que eu tenha participado, não. Daquele pouco material que a gente processou o material, é essa a ideia. É um vírus, não teve a reversão de patogenicidade, então não teve uma origem vacinal, não é um vírus de alta patogenicidade, que aquelas amostras que a gente trabalhou, né? Mas foi suficiente para causar mortalidade, para causar perdas, e, de novo, eu acho que o Renato mostrou muito interessante esse trabalho, mesmo molecular que vocês fizeram. Não tem um único vírus no Brasil, você já percebeu um segundo, um terceiro. Então, é possível, como isso está disseminado, pode ter surgido aí vírus. Nós devemos lembrar de que na Argentina estava há muito tempo, o Uruguai também estava há muito tempo antes de chegar no Brasil. Então, agora está disseminado, mas não sei. Que eu saiba, a gente não chegou a uma conclusão da origem do vírus. Mas acho que são vírus que estão no plantel no Brasil e foi dada oportunidade por algumas razões e se exacerbou, né? A gente também pode perceber, igual dentro de São Paulo, duas regiões, né? Bastos e Guatapará, com perfis moleculares diferentes, com características totalmente diferentes. Então, é interessante mesmo a gente. Talvez agora, se isso não for uma doença de notificação e a tendência for a aumentar o diagnóstico, a gente realizar como grupos de pesquisa mesmo, disponibilização dessas estirpes, para que a gente possa fazer essa caracterização e possa falar, ó, como faz com bronquite, né? Então, estudos Claro. moleculares mais avançados, é uma coisa bem interessante. Bom, tem uma pergunta aqui de um colega do Ceará. Ele está perguntando: em granja de postura, sem diagnóstico de doença clínica, mas em área de risco, fazendo o uso de vacina no incubatório e com revacinação na recria, pode desenvolver a doença de forma suave e estar confundindo o diagnóstico de outras doenças respiratórias? De jeito nenhum. Com uma vacina que está disponível no Brasil, não tem essa possibilidade, porque é uma vacina recombinante, são só proteínas do vírus, não vai reverter, não vai causar nenhum tipo de doença, né? Monitora, se aparecer a soroconversão ou sinal clínico, aí entrou um surto de campo, apesar de ser vacinado, pode se infectar. Mas essa vacina que nós temos hoje disponível no Brasil, que está sendo usada, não é uma vacina viva, então não vai reverter, não vai causar nenhum sintoma.
É uma experiência prática que nós tivemos aí, porque foi um estudo longitudinal, né? A partir do momento que se iniciou as vacinas recombinantes, a nossa detecção desapareceu por técnica Certo. molecular. Então, assim, você não localiza, e toda aquela questão que eu abordei ali, que eu coloquei, né? Pode ser um vilão ou um mocinho, é muito relacionada às vacinas vivas. As vacinas recombinantes são altamente seguras. E aí não tem esse perigo de causar essa reversão. Tudo que eu abordei sobre isso foi em relação a vacinas vivas atenuadas. Perfeito. Bom, pessoal, temos aqui alguém da Venezuela agradecendo pela resposta, né? Então, temos aí também pessoal da América Latina assistindo a nossa live, não só brasileiros. E eu acho que já chegamos no tempo, não temos mais nenhuma pergunta. Eu gostaria, então, aqui de agradecer, perguntar para o Alberto e para o Renato se eles têm mais alguma consideração final a fazer. Da minha parte é muito simples, eu acho que é uma enfermidade que se disseminou, mas felizmente nós temos boas ferramentas hoje para fazer diagnóstico, está acessível, então eu acho que hoje não podemos ficar mais com dúvidas, as técnicas estão aí disponíveis, e as vacinações, façam avaliações das vacinações, porque com os ELISAs que nós temos hoje, dá para saber se as aves estão respondendo bem, se a vacina está sendo bem aplicada, porque às vezes o insucesso é por uma má aplicação. Então, hoje temos ferramentas para entender se aquilo que estamos fazendo está sendo bem feito. E é uma combinação de vacina e biosseguridade. Biosseguridade, eu acho que por aí a gente consegue controlar. É claro que quando grandes plantéis, idades múltiplas, é mais complexo o controle, né? Mas vamos usando o que nós conhecemos aí e vamos controlando. Ok, muito bem. Eu, Renato, você tem alguma consideração eu final? acredito, né, como a gente disse, uma forma suave da doença, porque a doença característica, né, que a ave está expectorando sangue, a granja lotada de sangue, é um indicativo forte ali. Mas é contar com o apoio laboratorial, né? As técnicas laboratoriais estão aí, com uma ampla cobertura, diagnóstico direto, indireto, ferramenta de DIVA, né, de diferenciação de ave vacinada, não vacinada, e você não, quanto mais rápido e precoce o diagnóstico, não só de laringe, mas de qualquer outra enfermidade, você consegue controlar a doença e entrar com as medidas corretas, além de sempre estar usando ferramentas de biosseguridade, né? A vacina não é mágica, ela é um instrumento a mais, é um elo, né? E é isso. Eu acho que contar com diagnóstico diferencial, contar com apoio laboratorial, temos aí uma ampla rede de laboratórios muito competentes como um parceiro, né? E controlar aí a doença. Muito bem, pessoal. Nós temos aqui vários comentários no chat, parabenizando pelas apresentações, pelas respostas, elogiando a qualidade, né, das respostas, dizendo que a live foi muito boa. E eu gostaria só, então, de deixar a informação de que esse, essa, essa live vai ser colocada nos vídeos aí da Facta nos próximos dias. Então, quem assistiu, quem gostou, quem tiver algum colega, fique atento, né? Que possa se interessar. Eu acho que vocês passam a informação, passam o link do vídeo que vai estar disponível aí nos próximos dias, né? Então, agradeço mais uma vez, né, o doutor Alberto e o doutor Renato pelas apresentações, que realmente foram excelentes, né? E é o pessoal que assistiu, e vamos aí para definir um novo tema para fazer uma próxima live em junho. Já temos aí várias sugestões e logo, logo a gente já vai avisar vocês qual vai ser o tema da próxima live. Muito obrigado a todos. Obrigado. Até mais. Obrigado, Até mais. obrigado. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, pessoal.